Este não é um lugar para ensinar crianças pobres, gritou um cliente na cara dela. A professora idosa simplesmente abaixou a cabeça e continuou ajudando a criança com a manga rasgada. 3 meses depois, o McDonald's fechou por um dia para realizar uma cerimônia em sua homenagem, o que levou um grupo de crianças carentes a transformar uma cidade inteira em um verdadeiro milagre. Bem-vindos ao Elite Oculta. Vamos descobrir o que realmente aconteceu. As mãos de Ruth Caldwell tremiam levemente enquanto ela arrumava seus livros didáticos desgastados na mesa do McDonald's. Aos 68 anos, os movimentos da professora aposentada do ensino fundamental não eram tão fluidos quanto antes, mas sua determinação permanecia inabalável. O sol da tarde entrava pelas grandes janelas, lançando um brilho cálido em seus cabelos prateados, enquanto ela tomava seu pequeno café, a única compra que podia fazer com sua escassa aposentadoria. Por 43 anos, Ruth lecionou na escola primária de Edgewater, nesta pequena cidade do Texas. Agora, morando sozinha em um pequeno apartamento a 3 quarteirões deste McDonald's, ela mantinha seu ritual diário, levando livros para o restaurante todas as tardes, aproveitando o ar condicionado e conversando ocasionalmente com outros frequentadores. O mundo pós-pandemia havia sido particularmente duro para Edgewater, onde quase 30% das famílias viviam abaixo da linha da pobreza. As interrupções escolares deixaram muitas crianças com dificuldades acadêmicas, especialmente aquelas sem acesso à internet ou supervisão dos pais. Ruth notou que eles se reuniam no McDonald's não pela comida que poucos podiam pagar, além de um sorvete ocasional, mas pelo Wi-Fi gratuito. Moça, você poderia me ajudar com isso? O primeiro pedido veio de Marcos, um menino magricelo de 10 anos com olhos brilhantes e uma folha de exercícios de matemática cheia de marcas de borracha. Ruth hesitou brevemente antes de deslizar para perto. Claro, querida, vamos ver com o que estamos lidando. Aquela simples troca mudou tudo. No dia seguinte, Marcos voltou com o primo. Em uma semana, um pequeno grupo se formou em torno da mesa habitual de Ruth. No final do mês, de 10 a 12 crianças aguardavam sua chegada, com a lição de casa na mão e a esperança estampada nos olhos. Nem todos gostaram da sala de aula improvisada. Os alunos regulares começaram a reclamar, primeiro em sussurros, depois abertamente. Venho aqui em busca de paz e sossego, não para ouvir um bando de crianças, murmurou a senhora Gaines, moradora antiga que sempre pedia o mesmo sanduíche de frango. Este lugar está virando uma creche, resmungou outro homem em voz alta. O que vem a seguir? Hora da história no drive-thru, quando Jamal, um garoto quieto do parque de trailers, derrubou seu copo d'água durante um momento de empolgação ao resolver uma equação, a situação se agravou. Só isso. Um empresário bem vestido bateu a palma da mão na mesa. Este não é um lugar para ensinar crianças pobres. Alguns de nós estão tentando comer em paz. Ruth estremeceu com as palavras dele, mas não respondeu. Ela simplesmente limpou o líquido derramado com guardanapos e continuou ajudando Jamal a entender frações. Mas o desabafo chamou a atenção de Greg Walters, o gerente do restaurante, que se aproximou com uma expressão preocupada. A senhora Caldwell, disse ele calmamente, recebemos várias reclamações. Lamento, mas preciso pedir que restrinja essas atividades. Estamos administrando um negócio aqui. Ruth olhou para os rostos das crianças, algumas assustadas, outras desafiadoras, todas precisando de algo que ela pudesse oferecer. Sr. Walters, respondeu ela suavemente, essas crianças não têm para onde ir. Será que poderíamos usar só aquela mesa de canto? Ficaremos em silêncio. O gerente hesitou, olhando de Ruth para os clientes reprovadores. Uma semana ele finalmente disse, depois vamos rever isso. Ruth assentiu, juntando seus materiais. Obrigada. Respeitaremos o seu espaço.
Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Ruth olhou fixamente para seu certificado de professora. Emoldurada na parede ao lado, pendia uma placa com a inscrição Professora do ano de 1998. Ela se perguntou se depois de todos esses anos, seu ensinamento mais importante poderia estar acontecendo agora, no canto de um restaurante de fast food com crianças. A sociedade havia se esquecido em grande parte dessas crianças. Muitas vezes, paga-se o preço mais alto, sussurrou ela para seu quarto vazio. Mas às vezes é a única estrada que eles conhecem para percorrer. Fique conosco para descobrir o que acontece em seguida com a Sra. Caldwell. No terceiro mês de aulas particulares no McDonald's, Ruth notou algo extraordinário acontecendo entre seus alunos improvisados. Jamal, um garoto de 12 anos que mal falava quando chegou, resolveu um problema complexo de álgebra que a própria Ruth precisou refletir 2 vezes. "Onde você aprendeu a pensar assim?" perguntou ela, genuinamente impressionada. Jamal deu de ombros. "Você me mostrou semana passada como resolver grandes problemas. Eu continuei praticando em casa." 1 semana depois, a professora de matemática do Jamal enviou um bilhete com ele. "Seja lá o que você esteja fazendo com o Jamal, por favor, continue. Ele está qualificado para a competição estadual de matemática. A primeira vez na nossa escola em 7 anos. Depois, havia Lacia, uma menina tímida de 10 anos de uma família de imigrantes mexicanos que tinha dificuldades com a leitura e a compreensão em inglês. Ruth passou mais tempo com ela, usando livros ilustrados e paciência. Depois de 6 semanas, Lúcia entregou a Ruth um papel amassado. Ela havia vencido o concurso de redação da cidade com um texto sobre a jornada da avó para a América. "Você conseguiu?" Ruth disse à menina radiante. "Eu só te ajudei a encontrar sua voz." E à medida que a notícia sobre as conquistas das crianças se espalhava, mais alunos se juntavam às sessões da tarde. Ruth nunca recusou ninguém. Embora sua mesa estivesse cada vez mais cheia, ela simplesmente sorriu e abriu espaço para mais um. "São todas joias", disse ela a Greg, o gerente, quando ele se mostrou surpreso com sua dedicação. "Algumas só precisam de uma sacudida para brilhar." Nem todos apreciavam o sucesso crescente. Um grupo de pais da parte mais rica da cidade enviou uma reclamação formal à sede do McDonald's. O estabelecimento se tornou um ponto de encontro para crianças sem supervisão de bairros menos favorecidos. O ambiente piorou consideravelmente, tornando o restaurante inadequado para clientes profissionais. A carta, impressa em papel timbrado caro, foi assinada por 12 famílias online. A situação piorou. Alguém filmou Ruth dando aulas particulares para as crianças e postou com uma legenda irônica: "Professora aposentada, trabalha de graça porque não tem mais nada a perder." Os comentários variaram de compassivos a cruéis, com alguns sugerindo que ela sofria de instabilidade mental ou buscava atenção. O vídeo chamou a atenção de comerciantes locais. Quando Ruth foi comprar cadernos e lápis extras para as crianças na papelaria Parker, a dona franziu a testa. "Desculpe, Sra. Caldwell, estamos sem esses materiais." Os olhos dele não encontraram os dela enquanto falava, embora Ruth pudesse ver claramente pilhas de cadernos atrás do balcão. Ex-colegas começaram a se distanciar. Barbara Williams, que lecionava com Ruth há 15 anos, atravessou a rua para não cumprimentá-la na igreja. Pessoas que antes lhe reservavam um lugar, agora enchiam os bancos com bolsas e casacos quando a viam se aproximar. "Eles estão com medo", explicou Marta, a secretária da igreja, que ainda sorria para Ruth. "Com medo de que sua gentileza faça com que a inação deles pareça ruim." Numa tarde chuvosa de terça-feira, Ruth notou um estranho no McDonald's, um homem de 40 e poucos anos, usando um boné de beisebol abaixado, sentado sozinho perto da mesa dela. Ele permaneceu lá por 3 horas,
ocasionalmente digitando no celular, mas principalmente observando a aula de reforço. Antes de sair, aproximou-se e colocou um bilhete dobrado ao lado do café de Ruth. Temos uma grande dívida com você, dizia. Alguém vai voltar. Ruth guardou o bilhete misterioso na Bíblia e não pensou mais nisso, distraída por preocupações mais imediatas. Greg, o gerente, havia sido convocado para uma reunião regional e retornou com uma expressão sombria. Senhora Caldwell, disse ele, com a voz tensa, recebi uma advertência oficial da empresa. Se essas reuniões continuarem, terei que pedir que você saia, permanentemente. Ruth assentiu lentamente, sentindo o peso das palavras dele pesar sobre seus ombros. Entendo, Greg. Você tem um negócio para administrar. Naquela noite, ela cuidadosamente preparou folhas extras para cada criança, escrevendo seus nomes com sua elegante caligrafia de professora. Se eu não estiver aqui amanhã, ela disse a eles ao saírem, leiam o capítulo 3 sozinhos, não fiquem para trás. Jamal permaneceu ali depois que os outros foram embora. Eles não podem fazer você parar de nos ensinar, disse ele com veemência. Não é justo. Ruth deu um tapinha gentil na mão dele. A vida raramente é assim, querida, mas o que importa é como reagimos à injustiça. No dia seguinte, Ruth chegou e encontrou uma nova placa na sua mesa de sempre, área de estudo fechada. Greg não conseguia encarar, lá enquanto gesticulava para o aviso da empresa. Ruth reuniu sua dignidade, junto com sua mochila surrada, e saiu, sentindo os olhares dos clientes a perseguirem. Do lado de fora, um pequeno grupo de seus alunos esperava, com a incerteza estampada no rosto. E agora, Sra. Caldwell? Perguntou Lúcia, agarrando sua lição de inglês. Ruth não tinha resposta. Pela primeira vez em sua carreira como professora, ela ficou sem opções. A fofoca se espalhou rapidamente pela cidade. Finalmente me livrei daquela sala de aula sem teto, comentou uma dona de salão enquanto arrumava o cabelo de uma cliente. Afinal, o McDonald's não é uma instituição de caridade. Aquelas pobres crianças, retrucou outra mulher. Quem vai ajudá-las agora? Talvez os próprios pais, respondeu ela, ríspida. É assim que deveria funcionar se você ainda acredita que pequenas ações podem mudar um futuro inteiro. Digite esperança. Por 3 semanas, a mesa de canto do McDonald's permaneceu visivelmente vazia. Ruth tentou dar aulas particulares na biblioteca pública, mas o horário restrito e a rígida política de silêncio dificultavam o ensino significativo. Ela tentou usar o parque, mas as chuvas e os mosquitos de abril rapidamente acabaram com a experiência. Seu pequeno apartamento não comportava mais de 2 crianças ao mesmo tempo. Alguns alunos pararam de frequentar o parque completamente. Outros encontravam Ruth onde quer que ela estivesse. No supermercado, na lavanderia, no ponto de ônibus, com a lição de casa agarrada esperançosamente nas mãos. Sinto muito, ela dizia. Ainda estou procurando um lugar. Por dentro, Ruth sentia o peso do fracasso pesando sobre ela. Pela primeira vez desde a morte do marido, 12 anos antes, ela se questionou se ainda tinha algo a oferecer ao mundo. Sua artrite piorava dolorosamente e ela se via dormindo até mais tarde todas as manhãs, sem o propósito que a impulsionara por décadas. Numa quinta-feira particularmente sombria, Ruth foi surpreendida por uma batida na porta do seu apartamento. Greg, do McDonald's, estava parado no corredor, parecendo desconfortável. A senhora Caldwell, preciso que você venha ao restaurante amanhã às 10 horas, disse ele. Greg, se for para pegar meus óculos de leitura, eu posso, por favor. E ele interrompeu. Basta estar lá às 10. É importante. Na manhã seguinte, Ruth vestiu-se cuidadosamente com sua melhor roupa, um vestido azul marinho que ela guardava para a igreja e ocasiões especiais. Talvez, pensou ela, a diretoria tivesse reconsiderado. Talvez ela pudesse retomar seu pequeno esforço de ensino sob certas condições.
Ao se aproximar do McDonald's, algo parecia diferente. O estacionamento estava lotado, mas o conhecido display de arcos dourados exibia uma mensagem incomum: fechado para evento privado. Ruth hesitou na entrada, imaginando se havia entendido mal o pedido de Greg. Quando a porta se abriu, o próprio Greg a conduziu para dentro, com uma excitação incomum nos olhos. Lá dentro, Ruth congelou. O restaurante havia se transformado. As mesas habituais foram reorganizadas, um pequeno pódio foi erguido no centro, e todos os assentos estavam ocupados não por clientes regulares, mas por seus alunos e suas famílias. Antes que pudesse processar a cena, uma comoção lá fora chamou a atenção de todos. Pelas janelas, Ruth viu 3 SUVs pretos com vidros escuros entrando no estacionamento, seguidos por vans de notícias. Um pequeno helicóptero pousou no parque adjacente, com seus rotores espalhando poeira pela paisagem. "O que, meu Deus?" sussurrou Ruth. A porta do restaurante se abriu novamente e um homem alto, de terno impecável, entrou, ladeado por assistentes. Ruth o reconheceu instantaneamente de noticiários e capas de revista. Samuel King, o CEO de 38 anos da Horizon Technologies, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. A sala ficou em silêncio enquanto King observava o ambiente, e seus olhos finalmente pousaram em Ruth. Para espanto de todos, esse titã da indústria, com bilhões de dólares e conhecido por sua postura confiante, de repente pareceu vulnerável. Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. "Senhora Caldwell", disse ele, com a voz clara apesar da suavidade. "A senhora não se lembra de mim, lembra?" Ruth observou o rosto dele, a confusão evidente em sua expressão. "Há 25 anos", continuou King, "você era voluntário no centro comunitário de Edgewater depois da escola. Havia um menino lá, sem teto, morando em um abrigo com a mãe depois de fugirem de um lar abusivo. Esse menino não sabia ler, estava reprovando em todas as matérias e tinha sido rejeitado pela maioria dos professores." O reconhecimento surgiu lentamente no rosto de Ruth. "Sammy", ela sussurrou. O pequeno Sammy com os óculos quebrados. Samuel King assentiu, e uma lágrima finalmente escorreu pela sua bochecha. "Você ficou comigo todos os dias por 2 horas depois do seu trabalho regular de professor. Você me trouxe livros. Você me ensinou a resolver equações em guardanapos porque não tínhamos dinheiro para papel." Ele se aproximou dela, segurando suas mãos. "O algoritmo que lançou minha primeira empresa, que mais tarde se tornou a Horizon Technologies, foi baseado em um exercício de reconhecimento de padrões que você me ensinou usando dominós." A sala permaneceu em silêncio absoluto, todos paralisados pela cena que se desenrolava. "No mês passado", continuou Samuel, "minha mãe me mostrou um vídeo viral de uma professora idosa sendo ridicularizada por dar aulas particulares para crianças pobres no McDonald's. Voei de São Francisco naquela noite, sentei-me naquele restaurante por 3 horas e confirmei o que eu já sabia em meu coração, que era você, ainda mudando vidas." Ele se virou para se dirigir à multidão reunida. "Tudo o que sou, tudo o que construí, começou com esta mulher que nunca desistiu de uma criança que todos os outros haviam descartado." A assistente do rei trouxe uma pasta de couro. "A senhora Caldwell, criei a Fundação Educacional Ruth Caldwell com uma doação inicial de uns $50 milhões. Ela fornecerá bolsas de estudo integrais para todas as crianças que você acompanhou, não apenas na faculdade, mas também durante toda a pós-graduação, se elas escolherem esse caminho." Suspiros e murmúrios tomaram conta do restaurante. Pais agarravam seus filhos, alguns chorando copiosamente. Além disso, King continuou: "Estamos construindo um centro de aprendizagem de última geração em Edgewater, com seu nome na porta e uma posição permanente para você, seja qual for a função que desejar exercer." Ruth cambaleou ligeiramente, sobrecarregada com as palavras dele.
Jamal correu para amparar. Lá, seu rosto jovem, radiante de orgulho. Mais uma coisa, disse Samuel, gesticulando em direção a Greg. A McDonald's Corporation concordou em designar este dia como o Dia de Ruth Caldwell em todas as suas unidades no Texas. Este restaurante específico contará com uma área de estudo permanente para crianças, com Wi-Fi gratuito e lanches para os alunos. A sala explodiu em aplausos. Pelas janelas, Ruth podia ver vizinhos e moradores da cidade reunidos do lado de fora, atraídos pela agitação nas vans de notícias. Entre os rostos, ela reconheceu os empresários que gritaram com ela, os pais que assinaram a carta de reclamação e o dono da papelaria que se recusou a vender seus materiais. Eles permaneceram constrangidos na periferia, testemunhas de um acerto de contas que jamais previram. Quando a euforia finalmente passou, os repórteres clamaram por entrevistas. Ruth recusou todas com firmeza gentil. Em vez disso, reuniu seus alunos em um círculo e falou apenas com eles. Eu nunca precisei que o mundo me notasse, disse ela suavemente. Eu só precisava que vocês se dessem conta. Crescer e passar essa gentileza adiante será meu verdadeiro legado. Samuel King assentiu em compreensão. Esta mulher não havia mudado em 25 anos. Sua recompensa nunca fora o reconhecimento, mas sim o sucesso de seus alunos. Mais tarde, quando a multidão se dispersou, Ruth se viu sozinha com Samuel por um momento. Você poderia ter qualquer emprego no mundo agora, ele disse a ela. Escolha um e ele será seu. Ruth sorriu, as rugas ao redor dos olhos se aprofundando. Eu já tenho o único emprego que sempre quis, respondeu ela. Ensinar às crianças que elas são importantes. Um ano após os dramáticos acontecimentos no McDonald's, o Centro de Aprendizagem Ruth Caldwell abriu suas portas no que antes era uma loja de departamentos abandonada no centro de Edgewater. As instalações modernas brilhavam com computadores novos, uma biblioteca com milhares de livros e salas de aula projetadas para métodos de ensino tradicionais e inovadores. A própria Ruth mantinha seu estilo de vida simples. Ela ainda morava no mesmo pequeno apartamento, embora Samuel tivesse secretamente providenciado a reforma do prédio e pago seu aluguel vitalício. Ela ainda carregava a mesma mochila surrada, agora remendada profissionalmente, mas com todos os remendos e broches originais de décadas de uso. E ainda cumprimentava cada criança com o mesmo sorriso caloroso que a caracterizara por quase meio século. O Centro de Aprendizagem tornou-se mais do que uma instituição educacional. Transformou-se no coração da comunidade. Pais que nunca haviam concluído o ensino médio se matriculavam em aulas de GED. Idosos ofereciam workshops sobre habilidades práticas, desde culinária até reparos domésticos básicos. O laboratório de informática permaneceu aberto até meia-noite, dando a todos em Edgewater acesso a tecnologias que muitos nunca haviam tocado antes. Na entrada principal do prédio havia um lenço amarelado emoldurado sob um vidro, o mesmo que Ruth usara durante anos para limpar quadros negros e enxugar lágrimas ocasionais. Bordadas em seu canto, com costura delicada, estavam as palavras: ensinar é tocar uma vida para sempre. O McDonald's, onde tudo começou, manteve sua promessa. O cantinho Ruth Caldwell tornou-se um lugar permanente, com 4 mesas sempre reservadas para os alunos. O gerente Greg supervisionava com orgulho um programa que fornecia refeições gratuitas para as crianças que estudavam lá. Até a senhora Gaines, que antes reclamava do barulho, agora se voluntariava 2 vezes por semana para ajudar as crianças menores a ler. Senhora, Caldwell não nos ensinou apenas matérias, explicou Lucia durante uma celebração comunitária. Agora com 15 anos e já recebendo cartas de recrutamento para a faculdade, ela subiu confiantemente ao pódio, onde antes era tímida demais para falar acima de um sussurro.
Ela nos ensinou a acreditar que merecíamos uma educação. Ela nos ensinou que de onde viemos não determinava para onde poderíamos ir. Jamal, agora se preparando para uma competição de matemática na Universidade Estadual, assentiu em concordância. Diante da Sra. Quito Caldwell, eu achava que inteligência era algo que você ou era ou não era. Ela me mostrou que inteligência é algo que você se torna, um problema de cada vez. Por toda Edgewater, os efeitos colaterais continuaram a se espalhar. As notas dos testes em todo o distrito aumentaram 27%. A taxa de conclusão do ensino médio, antes uma das mais baixas do Texas, agora supera a média estadual. Famílias que poderiam ter se mudado para áreas mais ricas optaram por permanecer engajadas na transformação da comunidade. A própria Ruth falava pouco sobre essas conquistas. Quando elogiada, desviava a atenção para as crianças e suas famílias. Tudo o que eu fiz foi aparecer, ela dizia. Eles fizeram o trabalho duro, mas Samuel King, que frequentava a Quarterly e mantinha contato próximo com sua ex-professora, sabia que não. Ninguém se lembra das vezes em que ela recusou entrevistas na televisão, disse ele a um grupo de líderes empresariais que consideravam iniciativas educacionais semelhantes. Ninguém se lembra das lágrimas que ela derramou em segredo quando tudo parecia perdido. Mas todos se lembrarão de que, graças a ela, uma geração aprendeu que o conhecimento é a coisa mais bela. Obrigada. Em seu 702º aniversário, cercada por alunos atuais e antigos de décadas, Ruth foi questionada se arrependia de ter passado seus anos de aposentadoria lecionando. Em vez de relaxar, ela refletiu cuidadosamente antes de responder. O tempo passa. Quer o usemos ou o desperdicemos, disse ela finalmente. Não consigo pensar em uso melhor para a minha do que estar onde mais precisavam de mim. Enquanto escrevia a história da Sra. Caldwell nos últimos dias, continuo me perguntando quantas Ruth Caldwells existem por aí agora, plantando sementes silenciosamente que o mundo mal percebe. Em cada cidade, em cada vila, há pessoas que se recusam a desviar o olhar quando veem uma necessidade. Elas não esperam por condições perfeitas ou permissão oficial. Elas simplesmente se apresentam e dizem, eu posso ajudar com isso. E dia após dia, eles aparecem, oferecendo o que têm, seja conhecimento, tempo ou simplesmente a crença inabalável no potencial de outra pessoa. Vivemos em um mundo que celebra o barulhento, o dramático, o instantaneamente viral. As mídias sociais recompensam grandes gestos capturados com a iluminação perfeita. Mas a Sra. Caldwell nos lembra que as mudanças mais profundas muitas vezes acontecem nas sombras dos cantos do McDonald's, nos corredores dos apartamentos, em conversas tranquilas que nunca chegam às manchetes. Eu me pergunto sobre os momentos que perdemos, os professores que ficaram até tarde sem serem reconhecidos, os vizinhos que foram ver como estavam os idosos sem postar nada, os estranhos que pagaram as compras de alguém quando não havia câmeras filmando. Penso em todas as gentilezas que mudaram vidas, mas nunca mudaram algoritmos ou viraram tendência nas redes sociais. Se você já teve alguém como Ruth Caldwell em sua vida, um professor, um mentor, um pai ou até mesmo um estranho que acreditou em você quando você não conseguia acreditar em si mesmo, pense neles hoje. As impressões digitais deles estão em suas realizações. Às vezes, a voz deles ainda sussurra em seu ouvido quando surgem desafios. Talvez você não tenha conseguido agradecer-los devidamente. Talvez, como Samuel King, você tenha perdido o contato com eles até que fosse quase tarde demais. Ou talvez você seja a Ruth Caldwell na história de outra pessoa, aparecendo constantemente, oferecendo o que pode, sem nunca saber exatamente o impacto que está causando. Os maiores heróis raramente usam capas
ou recebem medalhas. Eles carregam mochilas surradas e sentam em restaurantes de fast food após o término de seus turnos. Eles se lembram do seu nome quando todos já o esqueceram. Eles enxergam potencial onde outros veem problemas. Não precisamos de grandes plataformas ou recursos massivos para mudar vidas. Precisamos de persistência. Precisamos de presença. Precisamos da coragem de sentar ao lado de alguém que está passando por dificuldades e dizer: deixe-me ajudá-lo a resolver isso. Há pessoas que dedicam a vida inteira a iluminar o caminho dos outros sem exigir que alguém lhes ilumine em troca. Se você acredita que esses heróis silenciosos merecem ser lembrados, inscreva-se no Elite Oculta, onde heróis do cotidiano jamais são esquecidos. Digite continuar. Se você carrega no coração uma professora como a Senua Caldwell, alguém que mudou a sua vida de maneiras que talvez você nunca entenda completamente. Contamos a história dele. Você deu sentido a ela. Obrigado.